Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. BID 9 de abril de 2012. Austres Dimensions. Bem, BID está de volta entre vocês. Eu me alegro de reencontrá-los para os nossos entre ti e mim. Então, em um primeiro momento, nós iremos, se vocês quiserem, continuar a examinar, a pesar e a avaliar as suas questões, nas mesmas circunstâncias e condições de ontem. Eu peço, então, a sua escuta e o fato de ouvir e de deixar chegar o que vem a vocês, sem interferir de qualquer maneira, sem se opor. Simplesmente acolhendo como eu os acolho. Nós podemos examinar a primeira questão. Pergunta: quando viemos a esta dimensão, uma estrutura perfeita e ilimitada, como foi possível chegarmos tão baixo nesta dimensão em vibração e em consciência? Por quê? Esse mecanismo é denominado a queda. Esta queda está ligada a um ponto de vista cada vez mais estreito e limitado, engajando, de algum modo, a consciência em sua própria limitação, em uma autolimitação, que vai, progressivamente, em tempos extremamente longos, levá-lo a se isolar e a se separar cada vez mais. Isso foi descrito em vários textos muito antigos, falando de eras e de épocas sucedendo-se e levando gradativamente a consciência a descer, de alguma forma, nas profundezas do esquecimento. Mas isso não persiste. A partir do momento em que mesmo o mental é capaz de se olhar, com toda a honestidade, com toda a lucidez e de maneira lógica, ele chega, efetivamente, a considerar isso como um processo absurdo, pecaminoso. O problema sendo não tentar responder a esse tipo de pergunta, porque, é claro, ela vai levá-los não somente a constatar o estado da consciência, mas, muito mais, a descobrir as causas. Ora, eu os lembro, o absoluto não tem causa. Querer buscar uma causa, uma explicação, irá remetê-lo sistematicamente a esta causalidade e, portanto, a esta dualidade. Coloque-se a questão de por que há esta pergunta. Há necessidade de explicar ou de lamentar? O que é este afastamento do que você é, que permite interrogar-se sobre o que você considera como triste ou como anormal? Não considere o que é anormal, mas veja apenas o que é normal. Do mesmo modo que a dualidade consiste em ver o bem e o mal, a unidade consiste apenas em ver a unidade e em não se deixar seduzir de qualquer maneira e de modo algum, a dissertar, a fazer-se perguntas sobre o bem e o mal. Pois a equação do bem e do mal, pela própria natureza, é insolúvel. Sejam quais forem os aspectos importantes levados por uma vida em meio ao serviço, a dedicação, sejam quais forem as concepções filosóficas ou mesmo espirituais referentes ao bem e ao mal, elas jamais serão uma solução, porque a solução não é deste mundo. Porque a solução não está na dualidade, e solução alguma pode existir enquanto houver antagonismo. Eu falei ontem sobre aos dois extremos de um limite. Não é porque vocês chegam a um extremo de um limite que vocês conhecem todos os limites, o outro extremo, mas, sobretudo, que vocês estão aptos a superar este limite. É preciso, literalmente, extrair-se desta noção de causalidade. Esta causalidade permite explicar este mundo e somente este mundo.
A causalidade permite exprimir as leis de ação, reação, as leis da alma, mas jamais a lei do absoluto. Porque o absoluto conhece apenas uma única lei, que é a lei da unidade abandonada em si, ou seja, o próprio princípio da unidade. O fator causal, seja qual for, em sua vida, na história da vida sobre este planeta, remete necessariamente aí também a um início e a um fim. A causalidade nela mesma não pode, portanto, estar inscrita em meio ao absoluto, e não pode extrair até mesmo a sua lógica a partir do absoluto. A causalidade, ação-reação, início e fim, inscreve-se em uma história, e não na verdade. Pois toda história está inscrita em um tempo linear, em meio a alguns limites que também são seus, mas que não correspondem à verdade. A história é, de algum modo, o esqueleto do que resta da vida. As carnes partiram, resta alguma coisa que ficou incrustada, resta alguma coisa que não participa da vida. Hoje é pedido a você para ser a vida. O apelo da luz faz ressoar em você não mais a causalidade, mas sim a sede de absoluto. Mesmo se essas palavras forem desconhecidas, mesmo se elas lhe parecerem fora de toda causalidade e, portanto, de toda possibilidade, não é menos real que isso seja a única e exclusiva verdade. Colocar-se como absoluto, ousar colocar-se assim, vai por fim, de maneira extremamente rápida, pela própria investigação sobre o que é o si, sobre o que é o ego e, portanto, sobre o que não é o absoluto. Vai levá-los às portas do que o ego chama de nada e, portanto, a experimentar e a viver a experiência que é absoluta. Certamente, em alguns momentos-chave, foi oportuno que dessemos a vocês ou que lhes fosse dado, já que eu ali não participava, uma série de elementos referentes à história, simplesmente para mostrar-lhes e demonstrar-lhes a que ponto a história pode ser deformada, arranjada, desviada e ser agenciada de tal maneira que ela sempre irá desviá-los da verdade. Porque elas os levam, essas histórias, a crer em histórias e não em vocês. O ser humano tem necessidade de histórias. Enquanto ele inscreve sua consciência em meio à causalidade. Assim que ele inscreve a sua consciência em meio às esferas do absoluto, e mesmo em meio ao si, a história não tem mais sentido. Ele não tem mais trâmite. Ela não tem mais trâmite. Ela não tem mais lógica e ela não tem mais justificação. A história é apenas o álibi que é fornecido à vida que recusa se conhecer. A história é apenas um expediente de ocasião, querendo dar ao mental a certeza de que ele pode explicar sua presença por um passado. Ora, nenhum presente é explicável pelo passado. Tudo o que se crê ser explicado pela consciência de um passado inscreve-os ainda mais em uma ilusão. Obviamente, aqueles que quiserem que a história se repita e que não acabassem com a história vão criar, de algum modo, cerimônias, comemorações, eventos de aniversário, que vão então manter, de algum modo, o peso do passado no seu próprio presente. Vocês, aliás, não fazem mais do que isso quando vocês festejam um novo ano, um aniversário ou uma festa, seja qual for, com data marcada. Porque, naquele momento, vocês irão comemorar o passado.
Vocês fazem viver e reviver o passado no seu presente, onde nada há para fazer. Pois, enquanto o presente que vocês vivem for colorido de algum passado, vocês não podem pretender a unidade, vocês não podem pretender o absoluto, e não podem viver este absoluto. É preciso, então, efetivamente, descondicionar, tirar o pó, eliminar, refutar tudo que não é do instante. O absoluto apenas está presente no instante. A única maneira de encontrá-lo, a única maneira de manifestá-lo é viver na totalidade ou instante. Não há passado, não há futuro. Há apenas um instante onde floresce o absoluto. Apenas parando o tempo, de algum modo, o seu tempo linear, é que vocês podem real e concretamente tocar o absoluto e vivê-lo. Seja qual for o elemento que vocês tenham vivenciado, independentemente do afeto implicado no seu presente, vocês não são isso. Enquanto vocês derem crédito a isso, vocês não podem viver o absoluto. Façam a experiência. Mais uma vez, não creiam em mim. Experimentem e vejam, por si mesmos, se esta lógica se aplica à vida. Saiam, portanto, da história. Saiam, portanto, de toda a história, porque vocês não são uma história, quaisquer histórias. Manter a história, manter uma lenda pessoal, afasta-os de maneira importante do absoluto e da verdade. Tudo o que os faz reviver em pensamentos, em emoções, em ritos, em rituais, em comemorações, em datas, não tem qualquer sentido para o absoluto. Cabe a vocês ver. Coloque-se simplesmente a única e exclusiva questão, que vale a pena. O que eu sou? E quando você ver por si mesmo que você não pode definir o que eu sou, ou o eu sou, você irá abandonar o eu sou, para não ser. Seja o que for que disser o ego, porque esta abordagem do absoluto é uma lógica implacável. Essa investigação, se ela for concluída, irá levá-los como a vibração, além de toda manifestação, além do ser e do não ser, a estabelecerem-se em um primeiro momento em meio ao não ser, no qual existe o ser e que confere, digamos, o absoluto. Vocês devem estar, de algum modo, plenos. Plenos não de interrogações, mas plenos de certeza do absoluto. Não enquanto crença, mas enquanto refutação do que é relativo, refutação do que é efêmero, refutação do que é limitado. A cada minuto da sua vida, lembrem-se bem, de que isso não é uma despersonalização ou uma retirada da vida, mas, muito mais, uma transcendência da personalidade que os faz penetrar na vida. Não aquela que os seus olhos lhe mostram, não aquela que as suas palavras lhes definem, não aquela que vocês podem tocar, mas aquela que vocês são, além de qualquer sentido. É preciso, portanto, desviar-se da causalidade. Desviar-se da causalidade, dito de outra forma, pode ser, portanto, não julgar até mesmo o princípio da queda, até mesmo a causalidade que criou esta consciência limitada. O não julgamento é o fato de não possuir um olhar separado e dividido. Não há melhor maneira de viver o absoluto. Eu os lembro de que, no absoluto, não pode existir qualquer limite, qualquer separação, qualquer consciência, senão aquela que vocês são, reunindo todas as outras consciências, resultando, de maneira inevitável, na consciência que não é a inconsciência. Saiam, portanto, e saia, portanto, da causalidade. A causalidade corresponde ao corpo, corresponde às leis da alma.
Este corpo tem fome, é preciso alimentá-lo. A alma tem sede de experiências, é preciso fornecer-lhe experiências. A alma ama amar, no sentido da posse, no sentido da experimentação, na matriz, tal como vocês a nomeiam. A alma está, portanto, inscrita da causalidade. Vocês não são a causalidade. Portanto, vocês não são a causalidade. Vocês não são, portanto, nem este corpo, nem esta alma, nem esta mente, nem esta vida, nem este passado. Vocês são a vida. Se vocês posicionarem o seu olhar desta maneira, vocês irão constatar que não se trata absolutamente de uma negação da vida, mas, muito mais, de uma entrada na vida, e que, bem depressa, os processos em andamento atualmente serão os de vocês. Não há outra solução, não há alternativa. Não há outra possibilidade que aquela de ser absoluto ou refutar o absoluto, do ponto de vista do ego ou do ponto de vista do si. Reflitam simplesmente, se tanto é que vocês possam defini-lo. O que existe em meio à personalidade, o que existe em meio à alma como objetivo? Examinem este objetivo e compreendam, em um segundo, que não pode existir objetivo futuro, pois todo futuro afasta-os, ainda uma vez, da sua presença e do absoluto. Evidentemente, a lei de ação-reação vai tudo fazer para mantê-los em suas redes. Ela deixa-se compreender e apreende-se as leis, aquelas da encarnação, aquelas do karma, aquelas da astrologia, aquelas da energia. Ela vai lhes dar uma série de explicações, diretamente conectadas com a causalidade, e tudo funciona assim neste mundo. Mas eu terminarei dizendo-lhe que você é além da causalidade. O que você quer ser? O que você quer manifestar? Isso que você é, em verdade, ou a causalidade na qual você está interessado? Cabe a você ver. Pergunta: por que este mundo da dualidade foi criado? Será porque no mundo do absoluto, do limitado, do ilimitado, o tédio existe? Eu lhe responderia que aquele que formula essa questão chateia-se realmente. A felicidade, o êxtase e a íntase do absoluto não pode, em caso algum, ser um tédio. O único tédio é aqui. Tudo chateia vocês, as necessidades fisiológicas, a necessidade de ganhar sua vida, a necessidade de manter e de carregar permanentemente a sua consciência em um corpo, nas relações, passando por ferramentas incompletas chamadas de linguagem. Por outro lado, o mundo do absoluto não pode existir. O absoluto não é um mundo. Ele não é um universo, nem mesmo um multiverso. Ele está além de tudo o que foi criado. Ele é o suporte de toda a criação. Não é o tédio que causou, seja o que for. O absoluto não pode, em caso algum, ser um tédio de qualquer tipo, já que com algumas palavras podemos defini-lo como ilimitado, perfeito, pleno, vazio, eterno, deleite, êxtase e íntase, sem tempo e sem espaço. No que o tédio poderia nascer disso? Não mais do que uma necessidade de experimentar. Porque quem diz experiência, em meio ao limitado, introduz sistematicamente uma noção de evolução
ou de involução e, portanto, um próprio princípio de causalidade. Enquanto vocês pensarem assim, efetivamente, o mundo do absoluto pode parecer-lhes tedioso. A experiência, na realidade, é apenas a busca do absoluto. Como é, como, como o que é absoluto poderia limitar-se ele mesmo para, depois, reivindicar o absoluto? Especialmente porque a perfeição é inicial e não final. Que interesse haveria para o absoluto tornar-se relativo? Então, é claro, do ponto de vista do relativo, é muito sedutor falar de experiência, de conhecer si mesmo, através do observador, através da existência de um sujeito e de um objeto. Mas isso é uma visão fragmentada. O absoluto, estando fora do tempo, fora de toda linearidade, simplesmente para ele, o mundo não existe. Simplesmente para ele, o limitado não tem qualquer substância. O tédio é, de preferência, ter todas as suas ocupações, mesmo observando a beleza, pois observar a beleza irá obrigá-los, na linearidade, um dia ou outro, um momento ou outro, ocuparem-se, ainda que somente das suas necessidades fisiológicas. A menos que vocês entrem em Samadhi, como alguns seres o fizeram, a menos que vocês entrem no absoluto mantendo uma forma, eu não vejo por qual razão haveria algum tédio. Eu posso garantir-lhes que são vocês que são o tédio. Seja qual for o seu entusiasmo, sejam quais forem as suas capacidades para a alegria, sejam quais forem as suas instalações em meio ao samadhi, isso não é o absoluto. Há apenas a saída do tempo linear do espaço-tempo, não como uma negação, mas sim como uma aceitação lógica. É apenas naquele momento que vocês superam e transcendem o tédio deste mundo. O absoluto não é um mundo. Eu diria que é a transcendência do mundo. E, portanto, mesmo se os mundos parecerem existir no interior do absoluto, presença do relativo em meio ao absoluto, isso é apenas uma visão, ainda uma vez separada e limitada. O absoluto não tem necessidade de qualquer experiência, de qualquer memória. Ele é, de toda a eternidade, perfeição e beleza, bastando-se a ele mesmo, sem qualquer projeção, sem qualquer experiência. A experiência sobre este mundo, como em outros mundos, não é, no final, senão um afastamento vibratório, espacial e temporal, fazendo-os crer em tudo o que vocês podem crer ou ousar crer. Mas todas as crenças apenas representam, em última análise, uma falta de luz, uma falta de amor. O ser humano passa o seu tempo projetando o amor e ele diz que ele ama. Mas vocês não podem amar e vocês não podem dizê-lo porque a sua natureza e a sua essência é amor. E vocês não podem conhecer o que vocês são do ponto de vista limitado. Vocês apenas podem projetar sobre a tela da consciência um objeto, tornar-se a testemunha ou o observador do que vocês projetaram, de uma obra criada, de um trabalho criado, de um estudo realizado, de uma relação de casal, de uma relação de mãe e filho. Mas vocês não podem conhecer o que vocês são. Vocês apenas podem exteriorizar neste mundo uma ação e uma reação e tentar, em meio a esta ação e reação, encontrar, de algum modo, o fio condutor, que não existe entre o limitado e o ilimitado. O único tédio é ser relativo. Ser absoluto não é acompanhado de tédio algum. Somente a consciência do ego formula esta questão, pois o ego está inscrito em uma realidade dita tridimensional. E, portanto,
em um espaço-tempo determinado, dando a impressão de que há experiências a realizar, uma avidez que permitiria alcançar o ilimitado, do que, evidentemente, jamais pode chegar. Nenhuma experiência deste mundo, nenhum trabalho deste mundo, nenhuma evolução ilusória deste mundo irá levá-los a viver o absoluto. Apenas quando vocês renunciarem, apenas quando vocês abandonarem o próprio si, é que o absoluto se revela e se torna o que vocês são. Lembrem-se, não existe qualquer solução de continuidade. O absoluto é uma revolução, não somente uma mudança de ponto de vista, como eu disse ontem, mas muito mais uma revolução onde vocês são obrigados a fazer cessar, de uma maneira ou de outra, sem negá-las, todas as manifestações de causalidade, sendo a primeira dessas causalidades este corpo. Vocês estão neste corpo, mas, em caso algum, vocês são este corpo, mesmo ele sendo um templo. Certamente é preciso nutrir o templo, mantê-lo. E aí começa o tédio, mesmo se vocês gostarem de lavá-lo. Pois, evidentemente, há uma reprodução. Então, é claro, há consciências que gostam da reprodução, porque isso dá uma certeza de refazer os mesmos gestos, de reproduzir os mesmos atos, comer a tal hora, deitar-se a tal hora, levantar-se a tal hora, exceto no fim de semana. Tudo isso os leva, inevitavelmente, a uma rotina onde nada é novo. Se vocês olharem bem, tudo é antigo, tudo é banal. Só o mundo é belo, porque ele manifesta, nisso que ele lhes mostra, os ciclos, as estações. O sol sempre nasce no mesmo lugar. Ele irá se pôr, no final do dia, no mesmo lugar. Isso é uma certeza, pelo menos até certo ponto, e vocês a viveram até agora. O tédio está aqui, certamente não no absoluto. E não existe mundo do absoluto. Pergunta: as resistências para viver o absoluto sempre foram muito fortes, ao passo que a escolha primordial foi a de viver no absoluto aqui, sobre a Terra. Por quê? Você não pode viver o absoluto, você apenas pode viver a vida. O absoluto está além de qualquer vida. Foi proposto para viver o absoluto em meio a um relativo, denominado desta forma, este corpo e esta vida, pois as circunstâncias, os ciclos deste mundo, alcançam um patamar, uma transcendência aí também. Quando o efêmero desta vida desaparecer, já que está inscrito entre o nascimento e a morte, o que subsistir naquele momento permanece confinado. Com outras regras, outras leis, mas é ainda um confinamento. Hoje é diferente. Há, portanto, uma maior facilidade de extrair-se, de algum modo, de um ponto de vista dual. O que foi aberto no nível da luz, o despertar do si, a realização do si, não foi certamente um erro, mas sim uma etapa essencial para o absoluto. Naturalmente, sempre é possível crer e esperar que o si vai se tornar o absoluto. O si não pode, em caso algum, tornar-se o absoluto, porque o si é por fim a separação do ego e inscrever a consciência e a vida no não separatismo, no não distanciamento. Há realmente possibilidade de comunhão, de reunião, mas não de dissolução.
O absoluto propicia viver todas as vidas de todos os mundos. O acesso ao absoluto, ou de preferência, o despertar ao absoluto, que sempre esteve aí, tornou-se muito mais fácil hoje pelo desaparecimento do que foi chamado, eu creio, de franjas de interferência do astral, que lhes ocultava literalmente a verdade. Apreendam-se bem de que não é questão de viver o absoluto, mas de ser o absoluto. Ser o absoluto está além de qualquer estado de ser. É, também, poder se colocar em algum ponto de vista desta forma, ocupada que é o corpo, como em qualquer outro corpo. É, portanto, a liberdade a verdadeira, não aquela de pensar na prisão como é possível sair da prisão. Não aquela de elaborar hipóteses ou justificativas pelo fato de estar na vida, porque tudo isso gira em círculo. Não existe saída. O ego e a noção de evolução vão fazê-los crer e fazê-los aderir ao fato de que será melhor amanhã. Mas absolutamente nada de melhor é possível amanhã. Aliás, não existe amanhã, nem ontem. Enquanto vocês considerarem que existe um amanhã, enquanto vocês considerarem que existe um ontem, o absoluto não pode bater à sua porta. Eu falo aí, é claro, do que vocês denominaram as leis do espírito, porque nada impede o corpo de estar inscrito em um programa. E este programa desenrola-se tranquilamente, sem nada a fazer no sentido de um acercamento da consciência, enquanto fazendo perfeitamente o que é para fazer. É uma mudança de olhar, é uma mudança de ponto de vista. É uma mudança interior de posicionamento onde, justamente, vocês saem de todas as posições. Onde vocês não adotam mais uma posição, mas sim alguma coisa além de qualquer coisa, do amor que vocês são e na luz que vocês são, sem ter necessidade de projetar qualquer amor, qualquer luz. Lembrem-se, vocês são amor, luz. Vocês não são o amor que vocês projetam. Vocês não são a luz que vocês podem ver. Pois, em última análise, o ar não pode ver o ar e a água não pode ver a água. Vocês estão exatamente na mesma situação. Vocês não podem ver o que vocês são. Vocês apenas podem ver o que vocês não são e, portanto, refutar tudo o que vocês veem em meio ao que vocês não são. E aí, vocês terão a surpresa de constatar que não existe mais freio para o absoluto, e que o sinalizador ou o marcador do absoluto, a onda da vida, irá assaltar esse templo ilusório, que é o corpo. Os seus corpos inferiores propiciando viver a onda do interior e não mais do exterior em um corpo. Vocês estão, eu diria, se pudermos dizê-lo, em plena face de verificação, de validação do absoluto. Ninguém lhes pede para crer no inacreditável. Ninguém lhes pede para aderir ao que vocês não podem aderir. Apenas vocês é que podem dar testemunho a si mesmos, além de testemunha do objeto, além do observador e do observado, além de qualquer projeção em alguma palavra. Pergunta: qual é a crença que me freia para me abandonar no absoluto? A mais irresistível das crenças, você mesmo. Enquanto você acreditar na menor partícula deste corpo, enquanto você acreditar no menor elemento da história, você está inscrito no efêmero. Nenhum efêmero irá permitir-lhe aceder ao absoluto. Naturalmente, existem condições anteriores ligadas à própria estrutura da vida neste mundo, inscritas, é claro, na personalidade, no ego e também no si. Sem entrar nos detalhes,
demasiadamente complexos, o que freia é a negação do absoluto, porque o ego sempre tem, por objetivo, por função, para apreender algo que lhes é desconhecido, que, que torná-lo dele descritivamente em uma vivência, em uma experiência. Querer apreender-se, querer conhecê-lo, é impossível. A maior resistência situa-se, é claro, neste nível, e em nenhum outro lugar. A crença em si mesmo é o freio mais potente, mas você não é, tampouco, esse freio. Aliás, quem freia, a não ser o que você mesmo construiu, o que você mesmo imaginou? Eu queria dizer-lhe que nada mais é preciso imaginar, em qualquer futuro e em qualquer passado, para viver o absoluto e, portanto, para ser o absoluto. A crença no fato de viver o absoluto leva ao ser absoluto. Há, de algum modo, um sinal portador, marcador ou testemunha da instauração de alguma coisa desconhecida. É a onda da vida. É a transcendência dos centros de energias inferiores. Mas, tampouco deem crédito a tudo isso, porque se vocês ali atribuírem mais crédito do que o necessário, isso também será cristalizado. Isso também irá limitá-los e contribuir para manter os limites do confinamento. A melhor atitude, naturalmente, é a espontaneidade da criança. É aquele que está totalmente imerso na experiência, sem julgamento, sem ponto de referência, sem projeção. Enquanto existir um julgamento, uma referência, uma projeção, você não é a criança. E, portanto, você não pode chegar ao que você é. Cabe a você criar as circunstâncias, pré-requisitos ao absoluto. Isso é, em parte, o que eu falei, a investigação sobre tudo o que você não é, porque isso é efêmero. Isso consiste em eliminar tudo o que constitui a sua vida e este mundo. Não para dele fugir, eu insisto, mas sim para refutá-lo enquanto suposição inválida e invalidada pela própria lógica, além de todo mental. O sono, a investigação, a compreensão do que representa a testemunha, o testemunho, o sujeito, o objeto, o experimentador e o que é experimentado, inscrevem-se, no final, em uma futilidade. Aceitar esta futilidade já é um grande passo, não de vocês, mas do absoluto para vocês. Pergunta: alguma coisa se instala em mim que eu não conheço, e eu me sinto estranha ou mesmo alheia. Eu vivo ao mesmo tempo a consciência do nada e uma plenitude. Eu me sinto levada pela vida e eu deixo acontecer. Há um esvazi... um esva... Há um há e eu deixo acontecer. Há como um esvaecimento de mim mesma e uma distância em relação a este mundo. Eu não tenho medo, nem palavras, nem expectativa. Poderia esclarecer-me sobre o que eu não vejo em mim? Aceite que quanto menos você vir em você, mais você será o absoluto. O que não pode ser percebido, o que é, portanto, imperceptível, o que não pode ser colocado em palavras, nem mesmo em vibração, esta estranheza, como você a denomina, é a morte do ego. É preciso esvaziar, é preciso deixar-se limpar e lavar. Esta fase é mais ou menos longa. Ela pede, como você disse, certa forma de neutralidade. A casa está limpa. Você pode, portanto, desposar o seu duplo. Esse casamento, que é uma aproximação, pode desenrolar-se em um tempo ilusório, mas que é vivenciado como tal. É o estado onde nada mais há para observar, onde nada é observável, onde nada é visto, onde nada é percebido.
Isso poderia parecer vazio, mas não é o vazio. É exatamente quando isso der a impressão de durar, a preparação, de algum modo, às suas próprias núpcias e, portanto, ao absoluto. Se eu puder exprimi-lo assim, beneficie-se disso, pois beneficiar-se disso é nada fazer, nada temer, o que acaba com qualquer dúvida, com qualquer espera e também com qualquer impaciência. Neste estado de vacuidade que alguns movimentos buscaram, que algumas filosofias buscaram, instala-se o absoluto. Você então apreendeu, aceitou que nada há para buscar, nada para encontrar. Esse nada, que não é é irremediavelmente o fim do ego. A jarra está pronta para ser enchida. O esposo e a esposa têm-se à porta, ele jamais partiu. Aproveite, se eu puder assim me exprimir, esta vacuidade, que é, de algum modo, a última etapa antes do absoluto. Pois, se você tiver vazio de si mesmo, você pode então ficar pleno do que você é. Esvaziar-se de si mesmo é, exatamente, o que foi nomeado o abandono do si. É transcender o eu sou. É o momento em que a consciência constata que nada há para observar, que nada é observável, e que o próprio fato de observar é incômodo. Há, portanto, um mecanismo de núpcias místicas em progressão. Aceitar e viver, não mais estar cheio de pensamentos, ou seja, de ilusão, não mais estar cheio de esperança, que é uma projeção no futuro, instala-o, de alguma forma, em um estado além da esperança que poderia ser nomeado a esperança, mas que é, antes de tudo, plenitude. São, de algum modo, os últimos jogos da ilusão, o que permite apreender-se de que nada pode estar vazio e de que nada pode estar cheio, e de que isso não se situa entre os dois. Esta fase não pode ser denominada um estado, porque justamente nenhum estado está instalado. A vacuidade é a plenitude é a vacuidade. Essas duas palavras, além de qualquer significado, são aquelas que melhor representam essa fase anterior ao último. Sobretudo nada faça, sobretudo nada empreenda. Isso dito não o impede de fazer o que é para fazer, na vida deste corpo, das suas obrigações. Mas, simplesmente, não se envolva, faça o melhor que você puder. O que você vive não é uma espera, o que você vive não é um vazio ou um pleno, são os dois. É nessa fase que a onda da vida pode criar a sua verdade, porque você é a onda da vida. Há, portanto, um processo de desidentificação, uma morte, no plano simbólico, de tudo que não é verdadeiro. É esta fase que você está vivendo, sobretudo nada julgue. Contente-se, ainda por pouco tempo, de ser aquele que observa o que vive isso. Muito em breve você irá além disso. Esse muito em breve não está inscrito em uma linearidade temporal nem em outro espaço, mas sim em uma forma de acuidade de si mesmo. Algumas experiências intermediárias são possíveis neste estado, nesta fase, vindo, digamos, reforçá-la no fato de que você não seja este corpo e ainda menos esta pessoa. Então aproveite e desfrute desta fase, porque ela é um prelúdio ao casamento místico. Deixe acontecer totalmente. Pergunta: o absoluto está além, portanto, das hierarquias das dimensões, quinta, 11ª, 18ª e etc. Isso seria como o retorno para a fonte? Então, se vamos para o absoluto, qual é o interesse da quinta dimensão? Você pressupõe injustamente que o absoluto seja comparável à fonte. A fonte, por essa própria palavra, significa para você uma origem e um fim. O absoluto está além da origem e do fim.
A dimensão, seja qual for o número, é apenas uma representação, uma gama de vibrações, uma gama de exploração da consciência. O absoluto e a fonte lembram-se de você, mas lembram-se. O absoluto e a fonte lembram-se de você, mas lembre-se, você, de que você é totalmente livre para se estabelecer onde bem lhe parecer. Simplesmente deve ser-lhe lembrado da existência da fonte, pela experiência da fonte, pelo acesso ao absoluto. Se você for para o absoluto, você tem toda a possibilidade e liberdade para ali permanecer, ou para manifestar-se em qualquer dimensão. Se a sua gama de frequências, a sua gama de vida, a partitura que você toca estiverem completa, permitindo-lhe, entretanto, ver a completitude que existe no absoluto, você é livre de crer que existem experiências a fazer em outros mundos, em outras dimensões, em outros estados. Isso faz parte da sua liberdade, mas eu admito a você, isso não tem estritamente qualquer interesse do ponto de vista do absoluto. Então, o que o impede de ser o absoluto, já que, evidentemente, há um impedimento? O impedimento está diretamente ligado à dúvida e ao medo. Você não pode conhecer o absoluto do ponto de vista em que você está. O ponto de vista em que você está deve desaparecer. Ele deve ser aniquilado. Lembre-se de que não é possível imaginar qualquer continuidade entre o conhecido e o desconhecido. Você não pode permanecer no conhecido e viver o desconhecido. É preciso deixar o desconhecido penetrá-lo e você irá se aperceber em seguida de que o limitado ainda está presente. Mas antes, isso é apenas uma suposição. Isso é apenas uma crença porque você não o vivenciou. Simplesmente, várias estruturas disseram a vocês que lhe será feito segundo a sua vibração, se vocês preferirem, segundo a sua partitura. A partitura que você toca é dependente de um instrumento e não de outro instrumento. Você quer ser tal instrumento ou você quer ser, no mesmo tempo, no mesmo espaço e em todas as dimensões, todos os instrumentos, pondo fim a qualquer barreira, a qualquer limite. Nenhuma experiência jamais será útil ao absoluto, mas ela permanece e é útil àquele que toca sua própria partitura, ilusória ou conectada. O absoluto é a liberdade total, mas a liberdade dá medo, porque a liberdade é justamente o que é desconhecido. Enquanto você reivindicar a liberdade em meio a qualquer confinamento, você mente para si mesmo. E enquanto houver mentira, a verdade não pode existir. Você não pode, portanto, pretender supor ou imaginar que o absoluto seja a fonte. O absoluto é a fonte, mas é muito mais do que a fonte, porque o absoluto não tem qualquer origem, nem fim, nem localização. A vibração, a consciência é a vibração, isso lhes foi dito, permitindo viver, conscientizar as rodas de energia, as lâmpadas, o despertar da Kundalini e mesmo a percepção da onda de vida. Mas enquanto você perceber, você não é o que é percebido. O absoluto é a instalação em meio ao percebido e não. O absoluto é a instalação em meio ao percebido e não a percepção. É um momento em que não há qualquer distância, qualquer suposição sobre o absoluto, pois o limitado, o ego como si, apenas pode representar a verdade. Mas toda representação jamais será senão um espetáculo, uma projeção, uma ilusão a mais ou menos palpável, mais ou menos aproximativo, dando um sentimento mais ou menos real, mas isso não é o absoluto. Independentemente da testemunha e do marcador do absoluto, ou seja, a onda da vida, e seus efeitos sobre o êxtase ou a êntase, há também outro marcador que, ele,
situa-se na consciência que culmina na não consciência. É, justamente, o momento em que não há mais questão, pois a própria questão é concebida como ilusória, bem como a minha resposta. Enquanto vocês pronunciarem palavras e eu pronunciar palavras, há ilusão. Mas essas ilusões serão, no final, menos tenazes do que aquelas que estavam aí antes dos nossos entre ti e em mim. Isso não é um jogo improdutivo, mas sim uma prática no sentido mais nobre. Esta prática, podendo ser julgada pelo ego como intelectual, vai levá-los no seu ritmo a realizar o estado que foi descrito na pergunta anterior. Nada suponha do absoluto, porque tudo o que você supor poderá apenas ser estabelecido através da sua experiência e do seu conhecido. Nada projete sobre o absoluto, porque projetar alguma coisa é já se afastar. O absoluto não pode ser conhecido, ele não pode ser formulado, ele não pode ser vibrado, ele não pode ser colocado em palavras. Por outro lado, é possível utilizar a vibração e as palavras para apreender-se do que ele não é. Naquele momento, há uma espécie de reaproximação que ocorre. É esta fase final. Nada supor é também nada fazer, nada empreender, porque tudo o que for feito ou empreendido irá distanciá-los do absoluto, que, eu os lembro, está sempre aí. Se houver resistências ou freios, olhem-nos, e isso é tudo. Deixem-nos passar, nada façam. Naturalmente, vocês sempre podem facilitar as condições iniciais, digamos, por tudo o que lhes é agradável. Mas não se percam no que é agradável, não façam disso um objetivo. Praticar um yoga, simplesmente, para estar bem, jamais irá levá-los ao absoluto. Mas estejam conscientes de que estar bem lhes permite instalar-se em uma maior receptividade, se pudermos dizê-lo. Não façam das palavras tampouco uma finalidade. Não façam das vibrações tampouco uma finalidade, mas sim, de preferência, meios e ferramentas para aproximá-los do que vocês não conhecem e que, no entanto, é a sua natureza. Isso exige da parte de vocês, e isso exige da sua parte, honestidade, integridade, humildade, simplicidade, disso vocês sabem, mas, sobretudo, a transparência, pois não pode haver transcendência sem transparência. A transparência é criada por Kiristi, pelo duplo, pela união mística. Um opaco, um resistente, o corpo, a identidade, o ego, o si, encontra a transparência pelo fogo. Deste encontro resulta a transparência. A transparência é nada a parar, nada a reter, do que possa passar. Quer isso seja um pensamento, quer isso seja uma emoção, quer isso seja um sintoma do corpo, quer isso seja uma relação. Nada estanquem, permaneçam fluidos. Observem, se vocês quiserem, mas vocês não são a emoção, vocês não são o pensamento, vocês não são a relação, vocês não são o corpo. Deixem acontecer. É o que eu posso dizer a você. Sem nada rejeitar, não é porque você rejeita um pensamento que ele vai desaparecer. Por outro lado, se você olhá-lo passar, sem ali se apegar, ele irá desaparecer. Essa é toda a diferença. Pergunta: a partir do momento em que eu aceito que eu não sou tudo o que eu conhecia do meu eu e do si, de qual abertura além da minha consciência atual eu preciso, a parte de deixar agir a onda da vida e o manto azul da graça, para bascular no absoluto além do eu sou? Nada mais. E a única coisa em relação ao que você disse, aceitar que você nada é de tudo que você conhece, é uma primeira etapa. Mas você pensou em refutá-lo? Não é porque você apenas diz, eu não sou este corpo, que você vive o absoluto.
Refutar o eu não sou este corpo está além da aceitação. Isso não é um trocadilho, é uma realidade da consciência. A consciência que o leva, digamos, a deixar exprimir e imprimir o absoluto é uma refutação de tudo o que você conhece, e não simplesmente aceitar a negação do que você conhece. O ato de aceitação do que você não é, não há, no ato de aceitação do que você não é, não há refutação ainda, não há refutação, ainda há, portanto, uma distância. A refutação, por outro lado, do que você não é, está além da aceitação. A refutação é um ato ativo. A aceitação é um ato que eu poderia qualificar de passivo. Há, então, uma fase prévia, ativa. Esta fase é conduzida pela própria consciência, do ego ou do si. A refutação é, então, uma dinâmica. Como eu disse, é uma investigação. Essa investigação não é um jogo do mental, mas sim um exercício, eu não gosto desta palavra, espiritual. A partir do momento em que a investigação é realizada, ela resulta em quê? Em uma identificação. A desidentificação pela refutação vai, então, levá-lo, sem esforço, sem nada fazer, a ser absoluto. A espontaneidade acompanha a transparência. A espontaneidade é a ausência de reflexão, o que não quer dizer fazer alguma coisa, mas fazer ou ser o que é independente de qualquer referência a um passado e, portanto, a uma experiência passada. É o caminho do coração, pois o coração jamais engana, contrariamente ao mental. Eu não falo da intuição, porque a intuição sempre faz referência ao que é bom ou mal para você. Nós somos além disso, do que é bom e do que é mal. O bom e o mal para você, essa intuição e esse discernimento de que gargarejam os seres ditos espirituais, é uma ilusão a mais. A espontaneidade resulta da transparência. Há então, naquele momento, de algum modo, uma espécie de perfuração do coração, de trás para frente, de frente para trás. O fato de ser perfurado põe em ressonância, muito além do que é percebido no corpo, a transparência e a espontaneidade, desviando literalmente a experiência passada e, portanto, o mental. Isso é chamado também de doação de si ou de abandono do si. Isso será, eu creio, objeto de um desenvolvimento por uma consciência, digamos, mais qualificada do que eu. Aí também não há nada para fazer, mas sim deixar acontecer. Mesmo se houver um lado ativo na refutação, depois, convém deixar acontecer. Pois você nada pode fazer, nada pode empreender para conhecer o que lhe é desconhecido. Você pode apenas passar de um lado ao outro, mas essa passagem não é ilustrada por algo que iria lhe permitir passar. É, portanto, uma transcendência e não uma transformação. Há, então, efetivamente, esta investigação para realizar. Uma vez realizada a investigação, deixem ser e deixem acontecer. A investigação resulta sistematicamente no que poderia ser denominado um paradoxo entre o nada e a plenitude. Em uma interrogação que eu qualificaria de última, interrogação final, pondo fim a qualquer interrogação e a qualquer questão. É naquele momento em que é realizada a absurdidade total do ego e do si, não antes. Pergunta: eu gostaria de estabilizar no estado de não observação por mais tempo. Como? Simplesmente cessando de querer observar, de maneira incessante cada coisa. Fixe-se no próprio mecanismo da observação e não no que é observado. Quem é que observa? Onde está o observador? São seus olhos que veem? É esta a reflexão?
Onde está situado o observador? É passar da perspectiva do que é observado para outra perspectiva. Enquanto houver observação, seja do que for e de quem for, o tempo transcorre. E, então, há um chamado através da sua pergunta para querer paralisar o que não é paralisável. O tempo passa. É, portanto, de você, por meio desta questão de quem observa e não o que é observado, que irá nascer a imobilidade. Porque você vai buscar o observador e você vai se aperceber de que não há mais observador como coisas observadas. E de que o observador é apenas uma projeção de outra coisa, que está por trás do observador. Naquele momento você poderá bascular, não antes. O si é a observação mais perfeita da luz, onde mecanismos de consciência e de vibrações estão presentes, contribuindo para estabelecer a alegria, contribuindo para estabelecer uma satisfação, permitindo crer que há uma busca a ser efetuada, cumprida e concretizada. É preciso superar isso e ir além disso. A melhor maneira, efetivamente, é nada fazer, deixar acontecer, e sair até mesmo da dinâmica aparente da observação do que é observado, do próprio observador. Pois quem está por trás de tudo isso? Ou melhor, o que é que está por trás de tudo isso? Enquanto você observa, você não é o observador. Enquanto você for o observador, você não é o que está por trás do observador. Investigar sobre isso é uma prática essencial. Dessa investigação, realizada honestamente, irá resultar a fase final. Irá resultar também a onda da vida e a permeabilidade das rodas, dos chakras, à onda da vida. Não se ocupe da onda da vida, você não pode nem comandá-la, nem controlá-la, nem dirigi-la. Você vai, portanto, observá-la. E você vai se colocar, então, do ponto de vista do observador, que vai se perguntar: está certo? Está errado? Enquanto você fizer esse jogo, o êxtase não pode nascer. Chega um momento em que você se apreende de que você não pode influir, de modo algum, na onda da vida, mas que você sempre é o observador. Coloque-se então a questão de o que é observado, de quem é o observador, e você irá se tornar a onda da vida, deixando nascer então o êxtase, marcador indizível do absoluto, o que é para estabilizar e o que já está estabilizado e que jamais se moveu, jamais desapareceu. É exatamente o absoluto, aí onde não há mais observador, aí onde não há mais observado, e aí onde não há mais, tampouco, o que existe por trás do observador. Pois o absoluto é, ao mesmo tempo, o observado, o observador e o que está por trás do observador. Aí também não há mais distância nem diferença. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Então, eu proponho que nós coloquemos, de maneira temporária, um fim aos nossos entre ti e mim. Eu vou qualificar melhor o que representam essa doação de si e este abandono do si. Eu irei intervir, em outro momento, no seu caminho para esta realização. Resta vocês lerem o que eu disse. Não façam disso uma palavra de certeza ou de verdade incontestável. Tentem ver o que é justo, o que não é justo. Não em um aspecto discriminante, mas, do mesmo modo que eu expressei, em forma de investigação. Eu darei as instruções dentro de poucos dias que irão nos permitir concluir este entre ti e mim, a fim de ir ao princípio e à própria essência do que foi dito.
ou seja, ir além do diálogo, ir além do diálogo e além do símbolo, para, de algum modo, reunir os três elementos na mesma indizível verdade do absoluto. Eu rendo graças pela sua escuta, eu lhe rendo graças por terem apoiado e vivido as palavras que eu tinha para dar a vocês. Já que é preciso nomear-me, Bide saúda vocês e lhes diz, em seu tempo, até breve. Mensagem do Venerável Bide no site francês austrasdimensions.com, 9 de abril de 2012. Tradução para o português, Zuma Peixinho, portaldosanjos.net.